telespectadores, ouvintes e todos vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chama Clínica. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Oi, pessoal. Eu sou a Gabi. E nós temos uma convidada mais do que especial hoje para encerrar nossa série de episódios Chama o Residente. Não podia ser diferente, né, Fabrício? A gente encerrar com ela, a soberana. Primeiro, boa noite. Eu adorei o episódio da semana passada, apesar de não estar aqui. Parabéns, meninas. Sua falta. É verdade. Foi lindo. Ficamos sofridas. E hoje a gente vai fechar com chave de ouro, porque a gente vai falar da melhor especialidade. E a Larissa não nos deixa mentir. Lari, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós vamos deixar você se apresentar, mas desde já é um prazer te ter aqui com a gente para encerrar essa série de episódios tão gostosa. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito honrada. Adoro Chama Clínica, adoro medicina, adoro clínica médica. Falar disso vai ser uma delícia. É uma chaminha. Eu sou a Larissa, sou R1 de clínica médica do Mater Dei. Amanhã eu sou R2. Exatamente. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E tô fazendo a melhor especialidade do mundo. Exatamente. Adorei. Na mesa certa, com a caneca certa. Com a caneca certa. E a gente tem uma pergunta clássica aqui do Chama Clínica, que eu acho que é a primeira para conduzir a nossa conversa, que é por que medicina? Essa resposta tem variado, assim. Tem gente que fala assim, sempre foi meu sonho, sei lá, marquei um X. Qual foi sua grande motivação? Como é que foi isso para você? Eu não sei se teve uma motivação exatamente assim. Desde criança, falava que queria ser. Eu ia muito em médico, então eu acho que vem disso. E eu lembro que eu tinha 8 anos a primeira vez que eu falei que eu queria ser médica. E meus pais falavam comigo, então você vai ter que estudar muito, etc. E aí eu fui atrás disso. Quando eu cheguei no ensino médio, eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que ter uma segunda opção, um plano B. E aí eu pensei, eu gosto de ler, eu gosto de falar direito, eu gosto de matemática e engenharia. E nada me encaixava. Falei, não tem jeito não, vai ter que ser isso mesmo. Plano A e plano A. Era plano A e plano A, exatamente. E como é que foi essa escolha por Santa Maria? Porque você é daqui. Sou daqui, sou de Betim. Eu fiz SISU, né? No ano que eu acabei o ensino médio, eu até prestei prova para particular, prestei universidades aqui em Minas, só que foi aquela confusão de governo que teve queda daquela bolsa lá, esqueci o nome agora. E aí eu falei assim, meu Deus, se eu entrar na faculdade e tiver que parar de fazer por questões financeiras, vai ser o maior desespero da minha vida. Aí eu não passei naquele ano, foi no terceiro ano, né? Fiz um ano de cursinho e falei assim, eu vou fazer só Enem. E aí eu fiz Enem, coloquei aqui, a minha nota foi uma nota média, assim, e aí eu coloquei para a universidade aqui em Minas, que foi a UFOP, e eu até passei, mas eu não passei na primeira chamada, eu já tinha ido fazer matrícula em Santa Maria, em Santa Maria eu passei na primeira chamada. E eu pensava assim, meu Deus, vai ser o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu for aprovada, né? E quando eu li meu nome aprovado lá em Santa Maria, eu tive a reação mais estátua da minha vida. Obviamente eu fiquei feliz, né? Mas eu falei, eu vou pra muito longe, sabe? Eu cheguei e falei assim, eu não quero ir. E meu pai falou comigo assim, você vai fazer mais um ano de cursinho? Eu falei assim, sim, eu fiz só um. Ele falou assim, minha filha, é seu sonho. Aí eu falei, tá bom, então vamos. E aí a gente fez matrícula e tal. Era, tipo assim, o resultado saiu na sexta, a matrícula era até terça, então teve o final de semana pra comprar passagem, aquela loucura, e eu fui. E eu não me arrependo dessa escolha, momento nenhum. Tanto foi que eu passei na UFOP, eu já estava lá. E aí eu não quis voltar. Porque eu me apaixonei. Eu me apaixonei com a universidade, eu fiz laços maravilhosos lá, inclusive um beijo dos meus amigos da faculdade. Que legal. Foi muito bom mesmo. Não me arrependo da escolha. E é uma grande mudança, né? Assim, do dia pra noite, a gente conversou na semana passada. Você tem que amadurecer uns 10 anos, né? E é muito difícil. Porque você morava com seus pais. Exatamente. Eu fui sozinha, né? Assim, eu construí meus laços lá. Eu sempre falo com os meus pais, eu sou filha única, então a gente é muito apegado. E aí, eu sei que eles sofreram muito. Mas era muito mais difícil pra mim, que eu não tinha ninguém lá, sabe? Então, foi uma adaptação de tudo. Adaptação de morar sozinha. Eu dividi apartamento lá no início com uma colega que era mineira, inclusive. Ela fazia fono. Foi muito bom isso, né? Ter um pedacinho de casa perto, assim. Mas se virar mesmo, surgem uns problemas que você nem imagina. Santa Maria é uma cidade grande, mas é uma cidade interior. Então, não tinha supermercado aberto domingo. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Sabe? Foi um processão. E acaba gerando uns estresses que a maioria dos estudantes não tem, né? Porque, assim, quando você
Aí faculdade já é estressante, época de prova, já gera um estresse. Quando você mora sozinho, você tem que lavar a louça, você tem que lavar sua própria da vida roupa. adulta. Tem outras preocupações. Lá em Santa Maria tem ainda uma questão do clima, né? Era muito frio, no frio é muito chuvoso, de repente roupa não seca. Foram 1 milhão de coisas assim, Passou que eu tive que me adaptar. Exatamente, além da faculdade. E aí você chega, você tem que estudar, você tem que fazer comida, porque se você não fizer, não come. A sua roupa não se guarda sozinha, não se lava. Mas eu venci. Foi um período de crescimento muito grande, muito grande. E seus pais conseguiam ir lá te visitar de vez em quando? Eles foram. Minha mãe foi no primeiro ano que eu morei lá. E depois eles foram para as fotos de formatura e para formatura. Entendi. Era muito longe. E as horas de viagem muito, muito grande. Eu nunca gastei menos de 12 horas para poder vir para casa, sabe? E aí eu sempre vinha nas férias. As férias de federal são 3 meses no final do ano. Então eu conseguia ficar mais tempo em casa. Mas no internato, a gente tinha 30 dias de férias no intervalo de 1 ano. Então eu conseguia vir para casa depois só 1 ano. Era muito ruim essa distância. Era ruim. E era tudo feito lá? Os seus estágios, internatos, todos lá em Santa Maria? Tudo. A gente tinha o hospital universitário, dentro do campus, o USM. E aí a gente tem o internato rural. Eu fui para a cidade, não é todo mundo que consegue a vaga, né? Eu fui para a cidade do internato rural, chamada Alegrete, uma cidade de 70 mil habitantes, fica perto da fronteira já com o Uruguai, se eu não me engano. E posto de saúde também é lá. E UPA também é lá. A gente só sai da cidade para o rural e não é todo mundo que sai. E quantos alunos na sala? Era 60, grande? 60, A minha turma recebeu pessoas que rodaram nas outras, né? Então, a gente fechou a formatura com 66. Entendi. E, assim, agora com o Enem e com o SISU, isso acaba que a gente está integrado no Brasil inteiro. No seu caso, por exemplo, você foi lá para o Rio Grande do Sul. A maioria dos alunos eram de lá? Seja de Santa Maria ou mesmo do Sul? A minha turma foi a primeira do Enem lá. Então, a gente já tinha bastante mescla. Era uns 50%, assim. A Universidade Federal de Santa Maria é sonho de muita gente lá. A gente não imagina mesmo. Então, o pessoal das cidades menores ao redor quer tudo ir para Santa Maria, sabe? Então, de Santa Maria mesmo, se eu não me engano, eu tinha uns 4 ou 5 colegas. Uns 50% do que sobrou era de fora do estado e os outros 40% aí era de cidades do Rio Grande do Sul ali. E como você foi recebida lá pelas pessoas de lá? Então, o gaúcho não tem a fama de ser o mais receptivo do mundo, Não é igual mineiro, né? Exatamente, mas eu me surpreendi muito. Eu encontrei muito boas pessoas no meu caminho lá. Os pais dos meus amigos que moravam em Santa Maria acolhiam a gente como filho, assim. Foi muito bom. Eu realmente não tenho o que reclamar das pessoas lá. Precisei de ajuda, sei lá, da dona do apartamento que eu morava, com perrengue, com máquina de lavar que estragou, ou sei lá, de madrugada passando mal, me ajuda, sabe? Essas coisas assim. Eu não tive nenhuma experiência ruim, de verdade. Que legal. E você voltou lá depois que você passou na residência, não? Não, eu não voltei lá. Desde que eu me formei, não voltei lá. Isso é muito longe. No ano que eu formei, eu trabalhei. E aí eu não tirei férias e tudo mais. E nas férias da residência, eu viajei para outros lugares, né? Eu tirei 2 férias até agora. E seus colegas de lá fizeram residência também? Sim. Formaram com você, seus amigos? O grupão de internato, que fez amizade mesmo, né? Acho que tem 2 só que não fizeram residência ainda, mas estão tentando, o resto todo tá fazendo. Eu tenho alguns colegas que eram de São Paulo e ficaram lá para fazer, por romance, ou porque gostou da cidade, ou enfim. Eu fui a única... tinha eu de Minas e uma de São Paulo. Fomos as únicas que voltamos para casa. Olha! O resto ficou. Santa Maria conquistando o coração das pessoas. Exatamente. Mas dizem que a qualidade de vida, assim, no Sul é muito boa, né? É diferente. Isso é verdade. Muito boa mesmo. E lá tem residência? Tem. Residência? A gente vivia com os residentes lá, os internos, né? Aprendia muito com os residentes. A gente tem um contato tão grande com os residentes que na nossa formatura a gente faz residente homenageado. A gente escolhe uma gracinha. A gente consegue escolher. Se eu não me engano, foi um grupo de 5 residentes que a gente conseguiu homenagear. É muito gostoso. E dá um orgulho, assim. Essa semana um amigo meu foi homenageado. Ele faz residência lá no USM, e ele da clínica, e ele foi homenageado. Que bonitinho. E é muito legal isso, porque na clínica a gente roda nas especialidades lá, né? Infecto, cardio, né? E existe a especialidade de medicina interna, né? Lá no hospital.
hospital. Então, a oportunidade que a gente tem de rodar com o residente da clínica mesmo é quando a gente passa na medicina interna. É um período de, no máximo, 30 dias. Então, para as pessoas te conhecerem, gostar e querer te homenagear para a formatura... É porque o cara realmente... Ele é diferenciado. É diferenciado. Legal Foi um grupo muito bom. Foi um grupo muito bom mesmo. Lá tem medicina interna que você falou? A clínica médica, o nome da equipe é medicina interna. Medicina interna. Entendi. Exatamente. Entendi. E Falando em clínica médica, como é que foi a escolha pela clínica durante a faculdade? Então, eu entrei na faculdade querendo fazer GO, porque eu achava a coisa mais linda do mundo fazer parto. Até hoje acho muito legal mesmo. Os que Eu entrei consegui... achando que era um pânico. Continuo achando. Tem pânico. Os que eu consegui fazer durante a faculdade foi muito emocionante, os que eu consegui assistir era muito legal. Mas quando chegou no quarto semestre, eu tive semiologia. Eu falei, meu Deus, esse negócio de raciocinar é muito legal. Foi de verdade, assim, a nossa semiologia era de seminário. Era meio que um estudativo mesmo. A gente estudava em casa e o professor falava o tema, no dia seguinte a gente discutia. Depois a gente ia para o hospital examinar os pacientes naquele sistema que a gente aprendeu naquele dia. E você pensava assim, se você não estudar, ninguém vai falar nada. E era exatamente isso. Se você não estudar, é um silêncio total. Então foi muito desafiador. Eu falei, isso é muito legal mesmo. E aí, isso foi no quarto período. Eu falei, não, a clínica parece bom. E aí, no sexto período, eu tive técnica cirúrgica. Eu falei, gente, isso não é pra mim. Eu sei que GO não é essencialmente cirurgia, mas pra fazer residência são 3 anos ali vivendo esse mundo de alguma forma, né? Eu falei, isso não é pra mim. Eu não consigo, não dá. E a gente acaba conhecendo profissionais e profissionais, obviamente. E eu convivi com muitas pessoas que raciocínio, contato com o paciente era, sabe, pra lá. Eu falei, não é isso que eu quero. Não é mesmo. Então, quando eu tive cirurgia, eu falei, não quero. Não vai ser GO que eu vou fazer. Aí eu falei, é clínica. E ficou. Eu sempre fui muito aberta a todas as especialidades. Internato de pediatria, internato de GO, fiz parto na cirurgia. Assisti uma cirurgia de Whipple, 8 horas na mesa, aquela coisa assim. Mas esse é o melhor tipo de interno que existe. O pessoal sempre pergunta, e teve inclusive um que mandou, Carol, o que você vê de melhor qualidade no interno? Eu acho que é isso, passa por aí, assim, esse interesse genuíno pelo que está ali. Independente da especialidade que você almeja, você vai se formar médico, a gente sempre fala isso daqui, né? E é importante, porque quando você consegue colocar o seu compromisso, o seu interesse, sua proatividade, você consegue extrair muito, você consegue aprender muito, consegue ver isso no seu dia a dia. E aí fica bom demais para os dois lados. Quem está ensinando fica motivado e quem está aprendendo fica grato. Então é um combo sem erro, assim, eu acho que é isso. Foi uma delícia viver todas as fases do internato. E quando ia começar o internato, eu comecei o internato em 2020. Janeiro de 2020 comecei, a pandemia começou em março, né? Quando ia começar o internato, eu já tinha definido para mim mesma que eu não ia fazer prova de residência assim que acabasse a faculdade. Eu tinha colegas que estudaram e o pessoal fica focado ali nas apostilas do cursinho, e sai do hospital mais cedo que tem aula do cursinho, não sei o quê. E eu tinha decidido que eu não queria aquilo. Primeiro porque eu queria estudar pra vida mesmo, era um momento que eu tinha certeza que eu ia aprender muito. Eu sempre gostei muito da prática, beira-leito, essa coisa do currículo ali, foi por isso que eu perguntei. Beira-leito, hospital, estágio, eu vivia dentro do hospital. E aí, eu falei, não vou me preocupar com prova de residência. Primeiro, por essa questão do aprendizado. E segundo, porque a questão financeira era muito importante para mim. Eu não queria entrar na residência preocupada em ganhar dinheiro e não aproveitar a residência porque eu estava morta de plantão. Então, eu planejei trabalhar no primeiro ano depois de formada e, consequentemente, consegui estudar muito para o internato. Era muito bom, era muito proveitoso. Aquela coisa de... eu tô com fulano com insuficiência cardíaca, então deixa eu chegar em casa e ler insuficiência cardíaca. E sabia, né, no dia seguinte tudo, os professores sempre com artigos, o Harrison aberto, e é isso aí. Foi muito bom. E teve alguém que te inspirou, assim, dentro da clínica médica na faculdade? Teve 2 pessoas. Eu gostava demais da equipe de medicina interna. Era a medicina interna do Quemelo, ele é cardiologista, arritmologista. Assim, da fama daqui de ser carrascão, sabe? E aí você chega lá, o cara só quer ensinar. Ele não é carrascão, ele só quer ensinar. Ele é demais, assim, incrível mesmo. E a outra era a Vanessa Rigo, ela é oncologista. E de uma inteligência, assim, absurda. Você fala, como é que essa mulher guarda tanta informação, sabe? Era muito legal. E com cuidado com os pacientes, com a gente, muito preocupada, sabe? Até o jeito de chamar a atenção era de mãe, assim. Foi muito legal mesmo. Foram essas 2 pessoas que eu falava, nossa, quero ser igual a eles. Isso é muito legal. E quando você... Então, quando você foi fazer... Quando você foi montar
construir o seu currículo. Você falou do seu currículo aí. Essa pergunta, Um ponto sensível. essa pergunta é uma pergunta que deixa os acadêmicos, né, Gabi? De cabelo em pé, assim. Eu tenho que fazer um currículo maravilhoso para... E muito preocupado. A gente estava conversando hoje. Uma das coisas que mais, assim, eu e meus amigos, que vende para aluno de medicina é mentoria para como construir o seu currículo. Sendo que, gente, é apenas abrir o edital, ler Exatamente. e escolher. Exatamente. E ver o que você quer fazer e ficar de olho no portal da faculdade. Eu confesso para vocês que eu demorei para me ligar da importância do currículo para uma prova de residência. Tanto é que tudo que eu fiz de extra na faculdade era prática. Não importa se você faz 10 práticas ou uma prática, você vai pontuar um ponto naquele item, né? E aí eu cheguei, eu fui monitora, mas é porque eu queria. Eu não estava pensando no currículo, sabe? Gente, eu fui monitora de epidemiologia, porque eu queria aprender aquele negócio, eu queria aprender a ler artigo, eu queria, sabe? Eu falei, é disso aqui que eu vou ser. Depois, entrei na Liga de GO, cheguei a ser presidente da Liga de GO. Ela queria GO mesmo, gente. Exatamente. Bendita técnica cirúrgica que tirou essa ideia da sua cabeça. No final da faculdade, mas aí já foi perto da pandemia também, as coisas ficaram um pouco mais falhas, né? Eu cheguei a participar da Liga de Nefro, mas a Liga de Nefro era junto com o URO. Então, tinha algumas coisas da parte cirúrgica também. E eu fiz muito estágio. Eu fiz estágio no CO, eu fiz estágio na ortopedia, eu fiz estágio no pronto-socorro, sabe? Então, meu currículo foi meio do que eu queria fazer mesmo, sabe? Eu tive produção científica, mas foi no período que eu era monitora, sabe? E eu realmente não estava preocupada com o currículo. As pessoas falavam e eu ficava, gente, mas eu não quero fazer isso, sabe? E aí, quando eu fui me inscrever para as provas aqui, a pontuação para piorar era diferente. As provas de Minas eram diferentes das do Rio Grande do Sul. Tem muitos itens parecidos, mas tinha muitas coisas com pesos diferentes, né? E aí, o meu currículo aqui em Minas era 4. Eu falei, gente, eu não vou passar em lugar nenhum, porque os currículos das pessoas é 10. Então, teve gente na minha frente que tirou uma nota, sei lá, 5, 6 pontos abaixo da minha e passou na minha frente por causa do currículo, sabe? Aí eu falei assim, nossa senhora, o que eu vou arrumar, né? E a verdade no fim das contas, eu fui bem na prova de residência. Eu não passei nas primeiras chamadas, mas eu estou exatamente onde quem passou nas primeiras chamadas. Isso não me atinge no sentido de eu vou morrer por causa disso, sabe? Não vou. Confesso que quando eu vi os 4 pontos no currículo, eu falei, putz, dá uma machucada. Exatamente. Mas não me tirou. Não me tirou do meu lugar. Eu vou ter que estudar para outras coisas. E assim, querendo ou não, quem passa em primeiro, quem passa em último, faz a mesma residência. Exatamente. Quando a gente fala de currículo, assim, a gente sempre fala a gente concorda e estimula a você fazer, o acadêmico fazer o melhor currículo que ele pode. Mas eu acho que isso não pode causar sofrimento, sabe? E nem você vender sua alma, assim, né? Eu acho que você construir o currículo totalmente sem sofrimento é impossível. Porque as coisas, a maior parte do estresse que eu já vivi na faculdade, os momentos mais estressantes não foram por causa das matérias da faculdade, foram por causa do extracurricular. Só que isso é bom também, porque querendo organizar um evento te ajuda a lidar com outras pessoas, a gerir problemas, que são habilidades que às vezes na faculdade você não vai aprender. Não, é nos extras mesmo. Só que dá pra sofrer um pouco menos, né? Tipo, eu falo sofrimento, não é isso, Gabi. Eu tô falando sofrimento da pessoa sofrer porque não tá fazendo uma coisa do currículo. Então, assim, eu acho que é esse o ponto. A gente... você sofreu porque o seu currículo era 4 pontos, né? Então, assim, hoje você não é uma médica pior porque o seu currículo é 4 pontos. Exatamente. Entendeu? Então, assim, faça também... Preocupe-se com o seu currículo, você vai fazer muita coisa, você vai aprender muita coisa legal nos seus estágios extracurriculares, seja organizando numa liga, seja organizando um evento, seja na iniciação científica, seja produzindo um artigo, seja aprendendo a ler um artigo, tá? Então, assim, e tudo você ganha fazendo isso tudo. Isso demanda tempo, isso demanda dedicação. Isso, lógico, como a faculdade também demanda tempo e cada um na sua época, no seu tempo, né? Sim. Então, na faculdade, a gente sempre teve demandas, né? A gente sempre teve problemas que são inerentes à faculdade. Não assim, então você tem estresse, medo, angústia, tudo isso é da faculdade. Depois você entra na residência, começa os problemas, entre aspas, da residência, né? Os medos, as angústias. Hoje a gente está vendo aí vários R2
formando, né? Alguns entrando numa nova residência, outros que vão ficar na clínica médica. Tá todo mundo, você pode perguntar, tá todo mundo com medo, angustiado, preocupado. Isso não pode não causar sofrimento, né? Então, assim, mas está todo mundo ansioso para o que vem pela frente. Então, quando eu falo do currículo, a pessoa não pode sofrer pensando que, nossa, se eu não fizer isso, acabou minha vida, eu estou ferrado. Não tá. Você não tá. Compense isso de outra forma. Chegou no final da faculdade, não deu conta de fazer tudo, me preocupei com outras coisas, aí cada um e às vezes no seu até quadrado. Pesar se vale o seu sofrimento, sabe? Eu tenho uma amiga que fez uma iniciação e ela falou, cara, nesse ano da iniciação eu sofri tanto, foi tão estressante que eu não quero fazer duas, eu não quero ganhar o ponto correto, o ponto completo naquele item, que são duas, porque eu não estou disposta a passar por isso de novo, eu compenso estudando mais. E tá tudo bem. Não, e outra coisa, gente, assim, a gente quando vende a nossa alma pro currículo, depois no outro ano você não sabe se vai mudar esse item, entendeu? Então, se esse sofrimento aí, o sofrimento de não fazer e o sofrimento de fazer, sabe? Claro que demanda uma energia, um esforço, mas eu acho que você tem que fazer as coisas com certeza, assim. Eu não quero, eu vou escolher isso, lá na frente vou ter que compensar de alguma forma, é o que você falou. Eu não tinha no início da faculdade essa consciência de que eu precisaria compensar de outra forma. Consegui no fim das contas e tal, mas isso é uma coisa que eu acho que eu faria diferente hoje, se eu entrasse na faculdade hoje, sabe? Eu ia pelo menos querer uma coisa de cada item. Talvez não pontuasse o ponto inteiro naquele item, mas uma produção, uma apresentação, uma monitoria, um estágio, sabe? Você ia ser mais estratégica nas suas escolhas. Talvez fazer várias coisas que você gostaria, mas ser mais estratégica na escolha. Isso é muito importante. Por isso que a gente fala, as pessoas, os estudantes de medicina, eles têm que ter o currículo em mente. Não dá pra... E também não dá pra chegar lá no último ano e falar assim, agora eu vou tirar um atraso, que é meu currículo 10 esse ano. Não dá. Você vai sofrer, filhão, e não vai conseguir. Eu acho que, às vezes, a interpretação do currículo 10 é que... a leitura que você acabou de fazer, Larissa. Assim, eu quero fazer o meu currículo 10... porque eu quero ter as várias experiências, que é o que você falou, Gabi, viver várias experiências até para eu poder falar, isso é bom, isso não é, ok. O grande problema hoje que eu vejo é que todo mundo eu quero meu currículo 10 porque ele tem que ser 10. Verdade. Entendeu? Porque ele tem, aí você transforma a sua faculdade, assim, num negócio que fica, sabe, nossa, meu colega tá ali, olha, meu colega tá com 9,2, eu tô com 8,5, então tem que passar meu colega. Vira uma competição, vira uma disputa de que, nossa, o fulano de tal já conseguiu o currículo 10 no segundo período. Cara, o cara já fez um estágio na NASA no segundo período e eu não tô aqui, não fiz nada. Então, assim, você fica numa loucura. O que ele aproveitou daquele estágio que ele fez no segundo período? Ele estava preparado. As pessoas estão tão preocupadas só com o 10, que nem aproveitam o que estão fazendo, entendeu? Faz por fazer, faz tudo por fazer, mais ou menos. E se frustra no final, porque pode ser que seu currículo seja um 10, mas a banca te deu um 8. Exato. Tem isso ainda. Super. Acontece. Eu tenho amigos que, tipo, me enviaram um capítulo, que o capítulo estava todo certo, publicado, revista indexada. O Enário falou, não, aconteceu isso. Eu e a Lau, a gente tinha um currículo muito parecido, que a gente fazia as coisas muito iguais. E aí, só que a gente tinha mais itens do que... Se você fosse somar todos os itens, isso podia no PSU, antigamente. Você pontuava 14. Só que aí, do tanto de coisa que você faz, só que, óbvio, a nota máxima é 10. E aí, o meu e o dela era 14. Sei lá, acho que o meu foi 11 no final das contas. Eles não aceitaram. No final das contas, deu 10 a mesma coisa. Mas se fosse 10, poderia ter sido 7. Entendeu? E aí, você ela fazer uma coisa, faz um negócio apenas para aquele pontinho. Na hora da vamos ver, esse pontinho não vale. Nossa Senhora! Exatamente. Eu acho que a gente precisa passar pela faculdade, passando por ela de fato, né? Vivendo aquelas coisas ali. Da faculdade de medicina, ela é cíclica, né? Você aprende a mesma coisa de formas diferentes durante os 6 anos. E perceber isso é muito legal, porque se você não se der conta disso, toda hora você vai achar que você está se deparando com uma novidade. Sabe? E não, seu cérebro já teve contato com aquilo em algum momento, então vamos aprofundar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais. É exatamente isso que a faculdade faz com a gente. E se você está preocupado com um negócio, que eu entendo que é importante, mas um negócio que toma seu tempo, nem parar para pensar sobre isso você vai conseguir, sabe? Então,
eu acho o currículo super importante, eu tenho agora bastante consciência disso, inclusive se você está fazendo medicina, preocupe com o seu currículo. Mas não dá para viver isso. Eu acho que não dá para viver isso. A gente tem que viver a faculdade inteira mesmo. Exatamente. E é muito bom. O período da faculdade, acho que é o melhor da vida da gente mesmo. Eu falo que se a gente pudesse viver a faculdade com o dinheiro que a gente tem quando a gente trabalha, tava tudo perfeito. Tava tudo perfeito, tinha mais nada. Aí é o sonho. O estudante não ia ter problema. Não ia ter problema. Ou não. Ou não, isso é relativo. Não, isso é bem relativo. Ai, muito bom. E aí, beleza, Lari, você escolheu clínica médica. Como é que foi escolher o lugar? Porque essa é outra dor, né? Assim, escolhi minha especialidade e agora, onde que eu vou cursar essa especialidade? Até porque você era do Sul, fez faculdade no Sul e aqui em Belo Horizonte. Aí é que virou a pedra do sapato. Porque, como eu não me formei aqui, eu não conhecia ninguém aqui. Eu sou a primeira médica da minha família, eu não tenho nenhuma influência de nada. Eu realmente não conhecia ninguém. E eu falei, gente, pra quem que eu vou perguntar? E aí eu trabalhei no posto de saúde durante um ano. Eu tinha uma colega, éramos duas equipes, né? Eu era médica de uma, ela era médica de outra. E eu fazia plantão e UPA. Então eu conheci pessoas assim. Só que ninguém estava preocupado em fazer residência. Ninguém. Eu falei, e agora? Com quem que eu vou conversar? Sabe? E aí, quando eu decidi fazer as provas e tal, eu prestei FELUMA, prestei Santa Casa, PSU e ENARE. E aí, eu fui ler sobre, procurar na internet, como é a residência de clínica médica no Hospital das Clínicas, de clínica médica na Santa Casa. Foi assim. Só que os achados são muito do que a própria instituição coloca na internet. Eu falei assim, nossa, vai ser, né? Vou pelo nome. E aí, no PSU, a gente pode escolher quantas opções a gente puder pagar, né? E aí, eu não sei se eu coloquei 4 ou 5 opções, mas eu coloquei, foi Madre Teresa, Unimed, Mater Dei e Ipseng. Na época, Ipseng ainda era do PSU. E quando eu fui, né, chegando na colocação, eu fiquei para o Madre e para o Mater. Eu cheguei a passar nos dois, porque quando você escolhe os dois, eles excluem as outras duas opções, né? E aí, eu passei no Mater antes. No dia que eu fiz matrícula no Mater, eu passei no Madre. E eu tinha que liberar a vaga para a próxima pessoa. Aí, a pessoa me mandou mensagem, e aí, você vai pro Madre ou não? Eu falei, putz, eu acabei de fazer a matrícula, eu preciso conversar com alguém. Aí, a Jennifer me deu o número de um residente, eu conversei. Na verdade, eu consegui falar com 2. Na época, eu falei com a Natália e com a Tamara. E aí, elas me falaram sobre as vantagens e desvantagens. Eu consegui um contato de uma pessoa que não falou muito comigo sobre o Madre, acho que foi por falta de tempo mesmo. E aí, lá no Madre, tinham falado comigo que o ponto forte era ambulatório, que era uma coisa que me interessa muito, porque eu quero seguir alguma coisa ambulatorial. E no Mater, o ponto forte era as horas no CTI. Eu falei assim, eu preciso perder o medo dessa coisa de paciente grave. E o Mater Dei é o melhor hospital de BH. Então, eu vou botar lá. Eu vou ficar lá, eu já fiz a minha matrícula, é lá que eu vou ficar. Foi literalmente pelo nome do hospital. Eu não sabia da qualidade da residência em si. Eu conheci no momento que eu conversei com as meninas, assim. E aí, claro, é o que a Carol sempre fala, né? Não existe residência perfeita. A gente tem várias coisas para poder melhorar. E eu acho que desde o dia que eu entrei até hoje já melhorou muito, muito mesmo, sabe? Mas a minha escolha foi pelo nome do hospital. E em momento nenhum eu me arrependi dessa escolha. Tem dia que dá vontade de arrepender. Tem dia que dá vontade de ficar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas a minha vantagem é que, apesar de querer alguma coisa ambulatorial, que eu ainda não sei o que vai ser, é que eu gosto muito de hospital. Sempre gostei. Esse negócio na faculdade da gente ter acesso ao hospital, eu podia entrar no hospital desde o primeiro dia. Me conquistou mesmo, sabe? Esse negócio da gente conseguir resolver a vida do paciente ali naquele momento, né? Que é diferente do ambulatório, que você consulta, pede exame, ele volta. E depois ele volta, você volta de novo. Mais moroso, né? Mais moroso, exatamente. No hospital, não. No hospital pede exame, sai exame, e às vezes sai a tomografia antes da coleta do hemograma. É mais ou menos assim. Então, eu gosto muito da parte de hospital. Que é um ponto fortíssimo da nossa residência lá no Mater. Então, eu escolhi a residência pelo nome do hospital e não me arrependo disso em momento nenhum. Foi muito bom mesmo. E como que foi o R1? Agora que ele tá acabando. Acabou hoje. Já acabou hoje. Não vai voltar no hospital só amanhã? Mas sabe amanhã que... a vida muda. Hoje eu vou dormir, vou acordar, sabendo muitas outra coisas. pessoa. Então, eu sou uma Larissa completamente diferente hoje do que eu entrei em
inúmeros sentidos mesmo. A minha vida mudou muito quando eu entrei na residência. Eu trabalhei 1 ano, então eu era dona de tudo que eu fazia. Depois que eu entrei na residência, eu não era dona de mais nada. Nem do meu sono, nem do meu horário com a minha família, nem do meu plano de sair. As escalas demoram pra sair, etc. Você fica, meu Deus do céu, como eu vou planejar a minha vida? E eu até falei isso com o Fabrício um dia. Eu demorei um pouco pra entender que a minha vida era ali, sabe? Então, até eu entender que a minha vida era residência, eu sofri. Sofri mesmo, eu ficava brava, eu reclamava, eu queria xingar todo mundo, eu fazia, em alguns momentos, tinha nem muita vontade de fazer as coisas, sabe? Você falou um negócio que eu nunca vou esquecer, que você falava assim, eu tinha pressa de ir embora no hospital. Tinha. E aí, depois que eu parei com isso, minha vida mudou. Tudo mudou completamente, mudou completamente. Eu falei, gente, eu tenho que entender que é aqui que é o meu lugar, sabe? E quando eu acabar isso aqui, aí eu consigo planejar outras coisas. E, sinceramente... Isso me fez me apaixonar mesmo por esse processo, sabe? De que essa é a minha fase, sabe? E foi isso que eu botei na minha cabeça, que vai passar. Por mais que eu não goste de não ser dona da minha vida, não ser dona dos meus horários e etc., vai passar, sabe? Eu preciso disso para eu poder chegar na onde eu quero ali na frente, sabe? Faz parte do processo. Faz parte do processo, exatamente. Eu aprendi muito no R1. Eu faço plantão em UPA, né? Na verdade, o lugar que eu trabalho é uma policlínica, de tão pequeno que é. E eu tenho contato lá com pessoas recém-formadas, né? Eu também já fui recém-formada, mas eu acho que existem recém-formados e recém-formados. Total. Né? E... Eu vejo as pessoas fazendo algumas coisas que não é porque elas não sabem, elas realmente acreditam que aquilo é o mais certo. A residência diferencia a gente de um nível absurdo. Tem que fazer. Se você acha que você não precisa de fazer residência... Você tá errado. Você tá errado. Mas é isso. Você tá errado, você tem que fazer. Tem que Cada fazer. dia tem mais certeza. Diferencia a gente em muitos níveis. E eu sempre falo em casa, assim, que eu aprendo muita medicina todos os dias. Eu me aprimoro tecnicamente, eu não tenho dúvida disso. Mas o que eu aprendi sobre pessoas nessa residência não tem explicação, sabe? A me entender em relação às outras pessoas. A gente é ser humano, né? As pessoas reagem com muita reatividade a gente. E aí a nossa primeira reação é ser humano. Você quer reagir também. E peraí, sabe? Você é médico, você vai sair dali do hospital, vai voltar para sua casa pro seu quentinho. Aquela pessoa vai continuar ali no hospital, o acompanhante vai continuar ali no hospital com um problema que ainda não teve solução, sabe? Ou talvez nem vai ter porque tá morrendo, ou talvez nem vai ter porque a doença não tem cura mesmo, sabe? Então, eu aprendi muito a residência, esse R1 inteiro, sobre muitas coisas. Mas o que eu mais aprendi foi pessoas e sepsi. E perdeu medo do paciente grave? Então. Eu perdi. Eu consigo agora, pelo menos, organizar o meu pensamento, não desesperar, não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu lembro uma vez, um dos meus primeiros plantões, quando eu me formei, eu não ia ficar na sala vermelha, mas se precisasse de mim em algum momento, tinha um plantonista da sala vermelha, mas se precisasse de mim em algum momento, eu ia ter que estar lá. E aí o médico virou pra mim e falou assim, fica tranquila, porque ninguém morre em 5 segundos, a menos que a pessoa esteja exsanguinando. Mas aí ninguém vai salvar ela. Essa frase mudou tanta coisa na minha cabeça a partir daquele momento que eu ia poder ter tempo de pelo menos olhar os dados vitais desse paciente. E hoje a gente fala tanto, né, de pensar na gravidade do paciente baseado nos dados vitais. E aí, quando eu cheguei na residência, eu tentei usar muito isso. E eu lembro do primeiro dia, assim, a R2 que estava com a gente, ela pegou na nossa mão, assim, me ensinou muita coisa pra gente. Mas ela respondia as coisas com tanta facilidade, com tanta clareza. Eu falei, gente, como é que ela sabe tudo isso, sabe? E ao longo do tempo eu percebi que vira automático, porque você sistematiza o pensamento, o raciocínio, sabe? Então o paciente grave, é difícil, você fica nervoso, eu sou inexperiente, né? Mas se você seguir uma linha de raciocínio, se você seguir um protocolo, né? A gente consegue fazer. Agora, recentemente, eu fiz as minhas primeiras punções. Era a coisa que eu tinha mais medo, gente. Eu tremia, eu falava, meu Deus, na faculdade. E aí, na residência, né, eu acabei ficando um pouco no CTI, porque eu rodei nas outras clínicas por muito tempo. E agora, quando eu voltei mais pro CTI, deu pra fazer. Falei, meu Deus, deu certo, sabe? Não precisava desse medo todo. E eu ter essa confiança de ter uma base teórica mais sólida, né, me faz perder medo dessas outras coisas que são mais mão na massa mesmo.
E uma coisa que eu gosto muito da residência do Mater é que é uma residência extremamente residente dependente, né? Eu achava que por ser um hospital particular, a gente mal ia colocar a mão no paciente. Não é isso assim é um mito, mesmo. né? Você sempre não fala, é assim mesmo mitos de hospitais particulares. Isso é maravilhoso. A gente fazer tudo, a gente dá conta das coisas de pacientes, das coisas burocráticas, de tudo. Deixa a gente outra pessoa. Eu fiquei mais forte em todos os sentidos. Para eu chegar numa punção, por exemplo, não ter mais medo de fazer aquilo, sabe? Então foi... Amadurece como um todo, né? Eu tive uma professora, tenho uma professora, que falou, ela estava falando da importância de fazer residência e tal, e ela falou essa frase: você se forma achando que você é o Batman, você entra na residência e percebe que você era um imbecil. Exatamente. Exatamente. Ela é cirurgiã? Só pode. Só tem uma. Só essa classe. Clínico não fala isso, não. Não. A gente é mais sutil, delicado e elegante. Um pouco mais de jeito, com as palavras. Elegância. Isso é uma coisa que eu sempre falo com os residentes, não sei se eu tive a oportunidade de falar, Larissa, assim, que para depois, no final do R1, fazer, não sei se eu te falei isso também, Carol, não lembro. No final do R1, você olhar e ver o que aconteceu esse ano. E foi exatamente isso que você falou, assim. Então, ver como que residência é importante, como que residência você em um ano, se você trabalhasse 5 anos, quem trabalha em posto de saúde, gente, eu tenho o maior respeito por vocês trabalham com um tipo de serviço super difícil de fazer, só que na residência ela te prepara em um ano o que você ficaria 10 anos para você aprender sozinho, assim, eu acho que você não aprende, e ainda assim não aprenderia. E às vezes você até aprende de uma forma pouco incorreta mesmo, às vezes prejudicando mais as pessoas. Ou sem saber de onde veio, né? Meio de orelhada. Então, assim, e a residência não, assim, a residência te dá isso, sabe? A residência te dá essa... aprender com uma pessoa do lado ali. Por mais que vocês tenham autonomia, igual você falou, assim, é uma residência... Tem uma segurança de alguém que está te vigiando, né? É uma vigilância e um apoio, assim, de falar assim, olha, é isso, eu estou fazendo isso e é isso mesmo. Eu vou na fonte, né? Ter essa pessoa do lado da gente. Então, assim, me dá um caminho, deixa eu ver se esse caminho. E vocês têm a oportunidade de ter essa tutoria, ver outra pessoa fazendo, uma pessoa mais experiente, ter validações, ter inspirações, igual você falou dos seus professores da faculdade. Então, assim, escolher a forma que você vai... Nossa, essa forma é uma forma legal de eu fazer. Essa forma eu não gostei tanto. Então, olha que interessante a forma que essa pessoa faz. Aproveitar das pessoas o que elas têm, o que você tem de melhor, assim. Então isso é muito bom. Residência, a gente sempre defende residência aqui, né? Muito. Então, assim, a gente é necessário para o médico, é muito necessário. Seja o que for que você for fazer na vida médica, você precisa de fazer uma residência. Eu acho que é necessário por isso, assim, é uma imersão no conhecimento e um crescimento exponencial. Principalmente no R1. Sim. Ontem, na formatura, eu fico sempre comovida com essas... Porque eu revejo, assim, eu me vejo muito em vocês e eu relembro os períodos de perrengue e passa. E aí, quando passa, fica só a parte gostosa, assim. Muito aprendizado, mas uma parte muito boa. Então, quando eu estou dando aula para os meninos lá no ambulatório, às vezes eu lembro uns perrengues do ambulatório, até gostou demais. Aí, ontem, na cerimônia de encerramento dos meninos dos R2, falaram no momento, um discurso que inspirações motivam, fracassos ensinam. E na residência... Você vai ter uma sucessão de tantos fracassos internos mesmo. Aquela sua postura, toda aquela imagem que você fez ao se formar, o tanto que você esperava que você soubesse, o tanto que você acha que você é bom em algumas coisas. Tem gente, tem os dois campos, né? Tem gente que se acha muito mais
preparado do que realmente é, e tem gente que se acha muito menos preparado do que você é. E a residência ensina para esses dois universos, sabe? Assim, ou que, opa, peraí, você está preparado nessa área, mas você tem um tanto de outras áreas a crescer. E aquele que está se sentindo muito despreparado, fala assim, calma, você está pronto, olha só, olha o tanto que você já desenvolveu. Então, esse olhar, assim, ver, né, no retrovisor o que passou no R1 é muito gratificante, assim, eu acho que é um respiro para o R2, que geralmente é um pouco melhor. Eu quero saber das suas expectativas em relação ao R2, mas talvez mude um pouco da carga horária, diminua um pouquinho a carga horária de plantão noturno, que eu acho que já dá uma aliviada. Talvez dê para você dar mais plantão por fora também, que é uma coisa que no R2 já vai pesando, você vai querendo ganhar dinheiro e tal. Mas que você vê sentido, você está crescendo com aquilo. Então, é uma doação? Sim, você está doando seu tempo, você está doando a sua vida, porque você não tem mais autonomia dos seus horários, mas você está recebendo muito em troca. E aí, isso no final da Clínica 4. Pois é. Eu falei assim, a gente trabalha muito, mas a troca é incrível. É porque o R1 na 4 é muito pesado. O R1 na 4 é pesado. Não, mas assim, eu trabalhei antes, eu não tinha medo de trabalhar. Eu fiquei noite sem dormir por causa de plantão e tal. Enfim, não era só isso que era intenso. A cobrança de ter outra pessoa te vendo. Não, né? E a responsabilidade. A cobrança do hospital, a cobrança dos pacientes. Isso tudo pesa demais. E aí, no final, eu falei assim, meu Deus. Na Clínica 4 foi onde eu tive os primeiros, porque eu comecei em Betim, né? E aí, quando eu fui pra Clínica 4, foi os primeiros pacientes com acompanhantes muito demandantes. Aquela conversa ali, aquele negócio difícil. Quantas vezes a gente chamou pra salinha e tal. Aí, no dia que eu pedi o Fabrício o feedback, ele falou assim, você viu que a gente entrou no quarto e ela nem notou minha presença? É verdade, ela só falou comigo. E eu falei assim, eu consegui, sabe? Era uma família super difícil, cuidados paliativos, tinha médico na família e tal. Eu falei assim, meu Deus, deu muito certo. E eu tava no 4º mês de residência, sabe? Ver esse crescimento é muito gostoso. O Fabrício falou a questão do posto de saúde e tal. Eu cheguei no posto, eu tava me sentindo em casa, sabe? O tanto de coisa que apareceu que eu não sabia lidar. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? A gente não sabe tanto assim. E aí chegou num momento que eu tava saturada daquilo, parecia que eu não tinha mais pra onde crescer. E não é porque eu não tinha mais o que aprender, é porque os recursos são limitados mesmo, sabe? Então, você até começa uma investigação, mas você para, porque não tem mais recurso. Ou então o paciente consegue atingir a especialidade, então, né, perde a parte legal ali daquele negócio. Eu falei, não, eu preciso de mais, sabe? E a residência entrega isso pra gente. Entrega o mais, sabe? É claro que você tem que ser o residente que quer o mais, né? não vem de graça, assim, não. Mas que é um diferencial e que a gente tem que fazer é fato. E o R1, meu Deus do céu, o crescimento, olhando para trás, é exponencial. Um comentário último sobre isso, tá? Domingo agora foi meu último final de semana e eu estava na enfermaria. A gente estava com poucos pacientes em comparação com a rotina, mas o nosso chefe foi chamado para uma urgência e não conseguiu chegar a tempo para discutir com a gente ali naquele momento. Não era meu dia de ficar de tarde e tal, e aí ela falou comigo assim, vamos fazendo, a gente vai discutindo pelo telefone. Só que tava no avião, tava no aeromédico, e eu não conseguia contato. Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? E aí, não eram coisas complicadas. Então, eu discuti com a minha R1, com a minha colega, minha R igual, né? Deu tudo certo. Depois a gente só passou no telefone, não precisava mudar nada. Eu falei assim, gente... Não é que... Eu falei assim, Raíssa, deu certo, a gente tá pronta. A gente conseguiu. A gente tá pronta. Muito bom. Foi muito bom. Foi na hora que ela falou que foi chamado, não ia conseguir chegar, foi meio desesperador, mas depois que deu certo, eu falei, pode vir, R2. Então pronto. De pirona, pra prescrever de pirona é tão difícil no começo, né? Depois. Pelo amor de Deus. Os antibióticos, sabe? Várias coisas que eu nunca tinha tido contato. Nossa, nesses primeiros contatos ali nas discussões, a R2 tinha raciocínios absurdos de antibiótico. Eu falei, gente, como é que ela consegue guardar tanta coisa? Onde foi que ela estudou, que ela aprendeu isso tudo? Exatamente. E os internos que estão com a gente, onde que você sabe tanto isso? Eu falei, calma. Não é assim, você não vai sair da faculdade sabendo todas as coisas. E não vai ser esse mês que você passa aqui que você vai aprender. No contato, claro, eu não tenho dúvidas que eu tenho muita coisa para aprender ainda, mas hoje eu consigo raciocinar. A bactéria tal, no sítio tal, o antibiótico tal, não deu certo, foco mantido, dose errada, checa a cultura, sabe? Vira um negócio que é um sistema, mas você sistematiza o pensamento. Por isso que ela sabia tanto, porque ela viveu todo esse R1. E ela conseguiu sistematizar na própria cabeça. Exatamente, sabe? É muito bom, não tem como não fazer. Como é que era a rotina no R1 de clínica? Então, lá no Mater a gente... rotina? Existe
rotina? Até tem rotina, assim. É mais ou menos a mesma programação, tirando as intercorrências, né? No Mater, a gente é essencialmente hospitalar, a residência. Então, chega de manhã. Eu sempre vejo o computador antes de ver paciente, porque eles sempre vão perguntar pra gente o que deu meu exame, doutora. Então, eu vou pro computador, vejo, faço listinha, quadradinho, pra poder checar o que tá faltando, o que não tá. É um exemplo, gente. E a gente não combinou nada, ela só aprendeu mesmo. Exatamente. E aí, depois a gente passa a visita nos pacientes. Em algumas equipes, a gente passa junto com o chefe, outras equipes a gente passa primeiro, depois o chefe passa. E depois a gente vai pra discussão de caso sempre, né? Geralmente, meio da manhã, a gente já começa a discutir e pra mim é o melhor momento. Eu adoro ir ver paciente, adoro conversar, adoro examinar, adoro ver exame e pensar sobre aquilo sozinha, mas a hora que a gente começa a dividir o conhecimento é que é muito bom. Eu adoro ver quantas pessoas sabem e é uma coisa que eu sempre falo com os meus pais. Eu falo, gente, meus chefes são tudo novo. É tudo gente nova e sabe muito e sabe, eu fico impressionada mesmo. Então, é o melhor momento. E aí, depois que a gente discute, a gente vai prescrever. Agora, no final do R1, eu já tinha algumas prescrições prontas quando eu ia discutir. Isso é uma coisa que é legal ver também o crescimento. Antes eu não mexia nada, eu tinha medo. Agora, tá tudo bem. E uma coisa também que eu tenho... Por que eu não fazia? Eu tenho toque de prescrição que fica cheio lá, o negócio. Aí eu vou lá e não fazia a prescrição antes pra não ter que mudar muitas coisas. Mas a gente vai pegando mão do negócio, né? E aí acabei começando a fazer as prescrições sozinha. E depois eu vou evoluir. A clínica 4, a clínica 5, a gente tem que fazer segunda visita, então quem fica de tarde fica responsável por essa segunda visita. É um negócio que, quando você chega no R1 e os seus R2 falam, você tem que fazer segunda visita, você fala, como assim? Você fica sem entender. E aí, quando você faz, você vê a importância do negócio. Faz muita diferença. Faz diferença para o paciente, ele se sente acolhido. Faz diferença para o andamento. Às vezes, você pede a tomografia, se não tiver ninguém no hospital de tarde, ninguém vai cobrar. Você só vai ver no dia seguinte, atrasa aquele antibiótico, atrasa a troca por causa da cultura. Enfim, eu acho que adianta a vida de todo mundo. A nossa e a do paciente. E tem plantão noturno, pelo menos uma vez na semana. Acho que eu nunca cheguei a fazer 2 plantões noturnos pela residência. Quando a gente está rodando na clínica 3, a gente tem ambulatório, que é a casinha. A casinha é tipo como se fosse a atenção primária do Mater Dei. A gente faz o papel do posto de saúde mesmo para os funcionários. No início, é muito bom, assim, eu tava animada e tal, mas as pessoas acabam chegando com a mesma cultura do posto. Doutor, eu quero encaminhamento pro fulano. Às vezes não quer nem escutar muito o que a gente tem para falar e tal. Às vezes tá num dia cheio, você acaba perdendo a paciência, mas foi um lugar que eu tentei trabalhar bastante a minha paciência, porque eu quero isso. Eu quero trabalhar em ambulatório. Então, eu vou lidar com muita gente, assim, sabe? Que chega te exigindo coisas e não quer escutar o que você tem para fazer como profissional. Então, foi apesar de ter sido árduo, foi aprendizado para minha casinha, foi aprendizado. E acho que é isso de rotina. Mas a melhor parte são as discussões. Adoro. As discussões de quinta-feira da Clínica 4 são as melhores. Era muito bom. Infinitas. Mas era muito bom. Teve um dia que a gente começou a falar de TEP infinitamente. Deu 2 horas da tarde. E, caramba, meu Deus, tem que ir pra reunião, não sei o quê. A aula, a prova. Eu falei, não, vamos continuar. Todo dia a gente faz. Hoje a gente sentou pra discutir os pacientes. Acho que era o quê? 10 para as 10? Era cedo. Nunca antes na história, sei lá, não me lembro uma vez nesse último ano que a gente ia conseguir discutir antes de 10 horas. A gente falou assim, não, dominado, nós vamos almoçar hoje, coisa linda. O quê? 1h30. A gente lá, parará, abrir aula de cuidado paliativo. Ai, gente, é bom demais. É muito bom mesmo. Não tem, e não acho que é legal ter pressa mesmo. Às vezes a enfermagem começa, o paciente não tem prescrição, não sei o que, tá faltando. Começa as demandas lá em cima e tal, mas eu acho que vale muito a pena a gente focar naquele momento, porque é o melhor momento, não tem dúvida. E a gente aprende com vocês, literalmente, como fazer essa coisa de conversas difíceis, chamar a família pra salinha pra poder conversar e tal. É nesse momento que a gente vai aprender a fazer isso mesmo, sabe? Eu tava pensando essa noite, assim, eu sonhei com muitas coisas essa noite, aí uma delas foi isso, assim, o mais gratificante pra quem ensina é ver o outro conseguir fazer sozinho, entendeu? Então, assim, não é só falar o que fazer, é como fazer, é realmente ensinar a pescar, entendeu? E aí, quando você vê que tá pescando sozinho, é gostoso demais. Nossa, é lindo. Eu amo. É muito bom. Eu gosto muito de aprender também. Se tem uma coisa que eu acho encantador, é uma pessoa que sabe passar o conhecimento. Conhecimento, eu acho... É apaixonante mesmo. Eu acho é uma coisa que me faz admirar pessoas, me faz admirar meus colegas de profissão, me faz admirar os chefes, me faz admirar até uma pessoa com quem eu vou me relacionar. Pessoa que sabe falar o que ela sabe, é muito gostoso. É muito gostoso. Quando a gente começa a
É uma coisa que a gente sempre fala aqui. E é uma coisa que eu estava conversando com os residentes lá do Vila da Serra, até na formatura deles. E quando a gente... um pouco do que a Carol falou, assim, de você ter ali uma pessoa que você formou, que você participou da formação. Quando você começa a ver isso e ver que essa pessoa está ficando melhor do que você... Meu filho, eu tenho que comer muito arroz e feijão. Eu não mereço, não, chefinho. A gente... Não, mas é muito legal isso. É muito legal isso mesmo, assim. Quando você vê uma pessoa que está... Um médico que você participou da formação e ele tá se tornando melhor. E E isso começa a te dar uma sensação boa, assim, de falando, cara, pô, que massa isso. A gente começa a falar, nossa, isso me brilha o olho, assim. E isso sempre me brilhou o olho. Quando eu te falei, uma coisa que eu sempre falo com os residentes, que é isso que eu te falei quando eu te dei o feedback, que a gente tinha saído do quarto e a gente... que eu falava com a Carol também, sempre falei, quando eu sou invisível, quer dizer que eu tô fazendo meu papel bem feito. Cara, isso aí se o cara é melhor do que eu, isso não é um clichê que o mentor, o professor, o preceptor, quando ele fala que quando ele está formando uma pessoa e a pessoa fica melhor do que ela, e isso é coisa... Eu achava isso um clichêzaço. Eu falei assim, cara, isso é um clichê, né? O povo fala isso da boca pra fora. Não, bicho, na hora que você começa tem gente que não forma pra ser melhor, não. A ver isso nas pessoas, a ver os seus residentes, a ver seus alunos sendo melhor que você. E cara, falando assim, é isso. Entendeu? Então, assim, valeu cada minuto que eu estava ali discutindo, conversando. Então, assim, quando vocês começam quando a gente vê o crescimento de vocês, é o que move, é o que faz a gente continuar, entendeu? Então, assim, e residência, depois que você passa pro lado de cá, assim, que a gente passou pela residência, nós fomos residentes, e quando a gente passa pro lado de cá, que a gente começa a ver vocês... A gente vê muito da gente em vocês. A gente vê muito dos perrengues que a gente passou, dos desafios. Dos desafios, das lutas, das batalhas, das angústias, da ansiedade. E é isso, assim. Mas a gente vê vocês superando essas coisas. É muito legal. Isso eu acho que é o que mais nos recompensa, junto com ver vocês cada vez melhores. Então, assim, isso faz toda a diferença, assim, pra gente. Então, as horas de discussão, de perrengue, de puxada de orelha, de falar, vem cá, não tá bom, com jeito de clínica, né? Nós não somos cirurgião, né? Então, assim, com isso, a gente consegue... É um retorno tão grande. Eu acho que é a recompensa maior, sem dúvida nenhuma. O pessoal pergunta, você ganha para ser preceptor? Ganho pra caramba pra ser preceptor. Mas quanto que você ganha pra ser preceptor? Nossa, se eu contar aqui, vai encher uma lista que você não acredita, assim. A gente ganha muito por ser preceptor. E o nosso maior valor eu falei isso com os R0 da clínica médica do Vila que estavam conversando hoje. E R0 porque a residência começa amanhã, tá, gente? Antes que vocês pensem que eu tô falando com preconceito. Então eu falei com eles, o nosso maior valor aqui o residente um dos pontos centrais da assistência ao paciente aqui. E vocês são integrantes ativos do cuidado do paciente e da equipe de clínica. Então, assim, é isso. Quando vocês têm esse senso de pertencimento, pronto. Acho que as coisas estão resolvidas. Eu acho que é isso, é jogar como equipe. Eu amo quando eu passo no quarto e aí alguém fala, doutora Lari, você já me explicou. Pronto, vai embora, tchau. Não sei nem o que eu ia fazer aqui. Eu podia ter ido embora. Essa é a coisa mais legal. É bom demais. Quando a gente fala a mesma língua, né? Porque quando você chega do quarto e fala uma coisa, a gente fala outra, daí dá visível. De repente, você tá falando a mesma língua, dá orgulho pra gente mesmo, sim, sabe? É muito bom. Eu gosto muito dessa troca que a gente tem na residência. E é isso que eu falei. Eu morro de orgulho dos chefes serem tão jovens, sabe? Todo mundo, assim, sabe? Todo mundo muito novo e conversa de igual para igual com a gente. Essa história de chefe carrasco, não tive, sabe?
Tive mesmo. Então, assim, é muito boa essa troca. É muito gostoso aprender nesse ambiente, né? Talvez existam serviços que tenham chefes carrascos. Eu não tive. Eu acho que existe. Assim, Lari, eu cada vez mais vejo o porquê de alguns carrascos, sabe? Assim, e talvez eles tenham algum espaço. Eu não consigo ser, não é a minha forma, eu acho que não é a forma que a gente acredita. Eu acho que a forma atual de fazer é diferente do que já foi. Mas tem muita gente que pega no tranco, precisa de uma pegada no tranco, precisa de um chamão, sabe? Uma chamada na chincha, assim, diferente. E aí, óbvio que a gente adapta isso pra nossa forma de fazer. E aprender com a dor. Tem gente que aprende com a dor. Exatamente. Verdade. Agora, o que eu acho mais triste, assim, na residência, graças a Deus a gente não teve nessa turma que formou e que de vocês também, é a falta de compromisso, entendeu? É alguém que tá passando, de passagem. Sei lá, eu quero uma especialidade, uma sub-X. Eu tenho que fazer clínica médica, eu vou passar por aqui. Cara, você não está passando, não. Você está construindo o subespecialista que você vai ser. Ele precisa do clínico que você está construindo agora. Exatamente. Você vai ser um sub muito melhor, sabe? Exatamente. Assim, então, essa visão, mas isso depende de maturidade. Você falou uma coisa que eu falo, a gente sempre fala, Fabrício fala, a gente já retomou várias vezes aqui, que é você ter noção da construção da carreira médica. Você viu, quando você formou, que você precisaria, para ser uma residente melhor, passar por 1 ano trabalhando, para você chegar na residência e conseguir se dedicar de corpo e alma naquilo. Isso aí demanda uma decisão e uma maturidade muito grande, porque a ansiedade de resolver a vida logo, de entrar logo, falar, não, mas eu vou ficar mais velha, parará. Não, eu preciso disso. Consegue te preparar melhor para viver o propósito, entendeu? Então, é isso, assim, as pessoas às vezes não têm maturidade de passar ou desenvolvem essa maturidade ao longo da residência. Quando a pessoa chega mais pronta, mais preparada, ela consegue aproveitar melhor, porque ela já tem esse start que você teve muito cedo, entendeu? E é muito gostoso pra gente, vocês não ficam muitos meses consecutivos com a gente, né? Porque vocês vão rodando entre as equipes. E aí, quando vocês voltam, mesmo ou no R1, voltam no R1, ou quando voltam no R2, a gente fica assim, nossa, foi dado pro vinho. Nossa! E a gente fala, eu gosto de falar isso, que eu gostava de ouvir, assim, de ter feedback, porque dar feedback só no final, cara, o que você vai mudar na vida da pessoa? Tchau, nossa, foi um ótimo residente. Não, é no processo, para você mostrar para ele que ele está no caminho certo, que está valendo a pena ele chegar em casa e estudar, está valendo a pena ele ficar à tarde, mesmo que ninguém tá vendo, para cobrar o exame do paciente dele, porque ele está preocupado com o paciente dele. Entendeu? Então, isso é muito bom, essa sensação de pertencimento, de responsabilidade. Se você não fizer, isso na nossa equipe é muito verdadeiro. Assim, se você não fizer, um de nós vai fazer. A gente depende, mas a banda toca sem o residente. Só que toca muito melhor com o residente, entendeu? E vocês têm que saber disso. A gente sabe disso, vocês têm que saber disso. Porque quando vocês assumem, claro, a gente ganha de balaiada, assim, sabe? O cuidado fica muito melhor, os pacientes melhor assistidos, o clima fica mais leve, fica tudo melhor. Mas isso depende dessa responsabilidade, dessa visão. Eu acho que o residente vai crescendo ao longo da residência, muito pela maturidade, mas muito por entender como é que é o processo, sabe? Quando a gente assume essa responsabilidade integral do paciente, né? É ganho pra gente. Dá trabalho mesmo, sabe? Mas é isso. Lari, a vida de adulto é essa aí. É isso, porque daqui 2 anos, se você optar por ser clínica, vai ser você e seu paciente. Não vai ter. Claro que a gente fica disponível, eu tiro dúvida, não só por trabalhar com o Fabrício, eu acho que se eu não trabalhasse, eu tiraria dúvida com ele até hoje. Mas, assim, não ter vergonha de perguntar, né? A experiência conta muito pro médico. Então, ter vivido aquilo mais vezes, isso é muito importante. Mas, você vai conduzir aquele caso. Se você já tiver feito isso antes, sob supervisão, quando você não estiver sendo supervisada, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil, exatamente. Então, eu acho que o segredo é esse. Uma coisa que eu ficava super brava no início era do meu telefone tocar do hospital. Você não tem obrigação. Tem sim, você tem obrigação. Quer sim. passar 6 horas. Sabe? Troca. Com esse aí eu ainda não tô preparada, não. Gente, mas eu achava gostoso demais. Quando me mandava, agora eu assim, fico me sentindo super responsável. eu sou a médica desse paciente. A farmácia, doutora, você tá comendo paciente tal, tem que ajustar inox assim, assado, ele tá tomando tal medicação, tá faltando esse remédio na prescrição. Fico super, agora eu fico feliz, assim, sabe? Não é um negócio que eu fico brava mais. E
Isso faz parte da maturidade de entender que vai ser assim pro resto da vida, sabe? Não adianta eu reclamar agora, porque vai ser assim pro resto da vida. É verdade. Então, já parei de reclamar, inclusive. E o povo quer saber, você falou de muita coisa linda, do crescimento, do amadurecimento, perrengue, o maior perrengue do R1. Essa pergunta é uma clássica também, né, gente? O povo gosta do bafão. Então, um dos meus maiores perrengues de R1 foi recentemente. Foi essa semana. Uma paciente fez um abdômen agudo perfurativo no andar. A paciente chocou, assim, em 3 minutos. E ela tava conversando e, de repente, tava chocada. Eu falei, meu pai amado, o que eu vou fazer com essa mulher? Sabe? E foi um acionamento que era pra ser código amarelo, mas eu tava de internista, eu tava no CTI, daí me ligaram. Enfim, consegui fazer tudo rápido com a paciente. E aí, você chega no CTI em código, as enfermeiras descabelam, porque você não avisou, que não sei o quê. Eu falei, gente, aqui é o lugar dessa paciente, sabe? E aí, enfim, a paciente teve que ser entubada, deu tempo de fazer uma TC cheia de fezes e tal. Foi a paciente mais grave que eu lidei com ela sozinha. E você tava lá, né? O primeiro atendimento foi seu. Exatamente. Só que foi um perrengue, mas um perrengue que foi essa sensação de, ufa, eu dei conta, sabe? Foi gostoso no fim das contas. Obviamente, eu não tô glorificando a doença da paciente, não é isso. Não, mas o meu comportamento diante disso, né? Foi legal. No fim das contas, eu acho que a paciente até faleceu, era uma paciente idosa, frágil, não tinha muito que a gente fazer além dessa medida inicial para tentar salvar a vida dela. Mas foi tudo muito rápido, foi isso que eu falei, foi em 3 minutos mesmo, sabe? Parece que não vai acontecer. Sabe? Ela tava conversando comigo. Tava conversando, sabe? E de repente ela tava chocada. Então, esse foi um dos meus maiores perrengues. E uma vez, um perrengue um pouco mais leve, Fabrício comigo no telefone me ensinando a limpar a cânula do paciente. Carol falou da discussão, você tem que aprender a lidar com a traqueostomia, com a cânula da traque, não sei o quê. E eu fiquei meio assim, de perguntar na hora como é que fazia. Falei, depois eu pergunto. Meu internista era naquele dia, me acionaram pro paciente que estava de espineia com traqueostomia. E eu lembro da Carol falando assim, sempre paciente com traqueostomia, checa se não tem rolha. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou checar se tem rolha? Eu falei com meus alunos do sexto período, como é que é importante isso, me marcou por algum motivo. E aí, eu no telefone com o Fabrício lá, mexendo na cama do paciente. Foi, tipo assim, foi a coisa mais boba do mundo, era rolha. Resolveu o problema do paciente, parou e ficou. Não é bobo não, Lari. Tem gente que entra em insuficiência respiratória por causa de rolha. Eu falo que, tipo assim, foi uma medida muito simples, né? Foi fácil de fazer. E eu não sabia. Eu tava no início do R1, mas eu não sabia. E ficar no telefone, na frente do paciente. Parece que é tudo errado, sabe? Como assim essa médica tá falando com outra pessoa, não sabe quem tá fazendo? Eu ficava o tempo todo com esse pensamento na cabeça, se eles estavam me achando péssima por isso. Mas aí o paciente ficou bem? Tá tudo bem, continua aí no telefone. Exatamente. Muito por bom. Esses 2 grandes perrengues. Mas sabe um negócio legal? E paciente, gente, a gente tem vários perfis de paciente, né? Então, aí a gente tá num serviço que os pacientes são muito exigentes, assim. As famílias são muito exigentes e tudo. Mas nada supera ele olhar pra você e falar assim, esse cara tá preocupado comigo. Eu também acho. Isso é verdade. Pode estar na fase da vida médica que você tiver. Nada. Se ele olha pra você e fala assim, essa pessoa tá preocupada. Ela tá com outra pessoa no telefone aqui pra explicar como é que mexe nesse troço que tá no meu pescoço aqui, porque eu tô com uma falta de ar fudida. Vou parar de respirar daqui a pouco. E ela veio aqui conversando com outra pessoa pra pedir ajuda porque ela queria me ajudar. Então, assim, muitas vezes, a gente, lógico, que vai ter paciente que vai queixar disso, vai ter paciente que vai reclamar disso. E, assim, nada contra isso também não, mas a maioria deles, na hora que você tá ali, no perrengue, segurando na mão dele, falando assim, olha, você vai dar certo. Nós vamos lá. Então, assim, eu sou paciente que você levou chocada para fazer uma tomografia, para fazer um diagnóstico. O desfecho, a gente não sabe o desfecho. A gente não tem controle sobre o desfecho, às vezes. A gente quer mudar o desfecho pior. A evolução pior. A gente quer fazer isso. Então, assim, você vai fazer seu melhor para não acontecer o pior. E se o seu paciente está vendo isso em você, porque é muito diferente. O paciente chega na sua frente, você não olha para o paciente.
você não examina o paciente, você não se interessa por ele. A gente fala muito aqui, se importe, é isso. O paciente tem que sentir que você está se importando por ele. Então, assim, construa relações mesmo. Então, assim, independente de qualquer coisa, na hora que o paciente ele se sente seguro de quem cuida dele. Então, assim, você precisa de técnica para isso? Precisa. Você precisa estudar para isso? Você precisa. Mas você precisa de gostar de gente para você fazer isso. Entendeu? Então, assim, você precisa de estar ali. Então, assim, estar ali com a pessoa para você... para ela se sentir amparada. Às vezes ela não quer saber o que você sabe tudo do determinado tema. Ela quer saber... Porque tem um cara que sabe tudo do determinado tema e não tem 5 minutos para dedicar a uma conversa com o paciente. A um exame num paciente. A sentar com o paciente e falar assim, você está com medo de quê? Essa eu acho que é a grande beleza da clínica médica. É o que nos diferencia mesmo e coloca ali outro patamar. Na minha punção, essa semana, a paciente chorou antes da punção. Era uma PA, era simples, mas ela não entendia. Eu expliquei tudo pra ela e falei que vai ser assim, assim, assado. Aí, quando acabou, ela, acabou, doutora? Eu falei assim, acabou, dona fulana. Ela falou comigo assim, doutora, eu pedi o tempo inteiro pra Deus segurar na sua mão. Eu falei, fulana, obrigada. Mas eu fiquei tranquila, deu tudo certo. Doutora, você tem que tirar uma foto comigo. Que fofa. Ela tava de máscara, toda bonitinha, assim. Eu fiquei muito agradecida, porque eu tinha medo de fazer aquilo mesmo. Sim. Eu te passou um pouco de segurança. Eu não passei pra ela esse medo, porque eu expliquei exatamente tudo que eu ia fazer. Ela torceu por mim, né? E no final ela tava muito agradecida, porque ela não sentiu dor. Enfim, é muito gostoso isso. Essa troca com o paciente é a coisa que eu mais gosto. E eu tinha preconceito com CTI antes disso, porque quando eu passei na faculdade, tinha muitos entubados. Eu passei um mês no CTI, tinha muito entubado, conversava com ninguém. Falei, como é que eu vou trocar com o paciente aqui? Entendeu? E aí, agora não, a gente vê que existem outras, né? Passa mais tempo lá, a gente vê que existem outras situações de paciente dentro do CTI. Então é muito bom essa troca, adoro mesmo. A maior raiva que eu tenho de intensivista, a maior raiva que eu tenho de intensivista... E ele fala como um intensivista. Que é o cara que fala que faz CTI porque ele não... eu não sou bom de soft skills. Então, você não é bom, cara pálido? Aprende que você tem que fazer soft skills no CTI. Você precisa de cuidar de pacientes. Que provavelmente está sendo um mau intensivista. Então, assim, cara, assim, você conversa com um paciente entubado? Conversa, entendeu? Então, conversa. Entendeu? Conversa com o paciente do lado, pô. Então, assim, é isso, entendeu? Você, intensivista que vai lá, entra na frente do box, fica só anotando dado vital do paciente, olhando... Cara, isso não é médico, entendeu? Isso aí, você treina uma pessoa qualquer... Robô. E vai lá e anota, entendeu? Essa é a função do acadêmico. Não, o acadêmico que roda com a gente examina o paciente. Aí disso não exame nada, Gabriela. Então, assim, é isso. Assim, todos os ambientes que a gente está, você tem... eu vou fazer patologia clínica, eu vou fazer radiologia, porque eu não quero lidar com o paciente. Você errou na hora que você escolheu o seu curso. Errou mesmo. Entendeu? Então, assim, você tem que lidar com gente. Tem que preocupar ali. Atrás daquele exame ali, tem uma história, tem uma vida. Não tem um tumor. Tem uma vida ali. O laudo que você está escrevendo ali vai mudar uma vida. O que você está falando para o seu doente vai mudar a vida dele. Você pode escolher como que você vai mudar a vida da pessoa. Então, assim, você pode escolher como que você vai transformar aquela vida. Então, assim, olha o tamanho do... Eu não vou nem falar de poder. Não é poder, é responsabilidade mesmo, Gabi. Então, assim, é isso. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Então, a gente precisa de ter E quando a gente vê, Lari, você falando disso, assim, olha, eu entendi com o caminhar da residência que minha responsabilidade era grande aqui dentro. Então, assim, é isso, ter essa noção de responsabilidade, de interesse pelo paciente que está ali, e é o principal motivo que a gente está aqui. Com certeza. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser genuíno, e isso tem a pessoa... e a gente vê claramente, quando você falou que tem hora que precisa de chamar a pessoa, na maioria das vezes é porque o residente, ele não está interessado
no paciente. Com certeza, é mais postura, sem dúvida. E se a gente estava falando de perrengue, a CalcMed não deixa você passar perrengue. Na clínica médica a gente precisa demais, né? Demais. Distúrbio da eletrolítica a gente sempre fala. Outro dia, o que foi, gente? Foi essa semana. Eu falei para vocês da hiponatremia semana passada e teve alguma outra coisa que eu tinha que calcular, esqueci agora. Eu só sei que eu coloquei lá, foi super rápido. Então, se você aí de casa não experimentou CalcMed ainda, você está perdendo tempo. Você falou de paciente crítico, né? Aí, na hora que a gente faz isso direto, vai entubar um paciente, você começa, pergunta a dose de droga. O CalcMed tem todas as doses. Até você digita lá o peso do paciente, ele te dá exatamente quanto você vai fazer. A diluição, tudo. Porque, meu Deus do céu, legal. Salva vidas, literalmente. Eu, por exemplo, que não vivo no CTI, eu não consegui decorar tudo. Não, difícil. Às vezes até você decora, mas até prescrição, assim, no começo, antibiótico, correção para função renal, eu acho que isso tudo facilita ali. E é um tempo, algumas contas a gente tem que aprender a fazer mesmo, e a gente estimula vocês, ensina e tal. Mas outra, gente, ali no momento do sufoco, não é a hora de você aprender. Você tem que ter um aplicativo confiável e CalcMed é esse aplicativo. A galera perguntou aqui se vocês fazem procedimentos. Eu acho que você já respondeu essa, porque um dos estágios dos meninos é na terapia intensiva, então é assim lá no Mater, é assim no Vila. Eu acho que a maioria das clínicas médicas tem um estágio no CTI, é super importante para ter essa visão do paciente crítico, para ter a oportunidade de fazer procedimento. E nos 2 serviços os meninos têm. Eu tenho o prazer de tutorar eles no CTI lá do Vila e é uma delícia. Eu adoro entrar em procedimento com eles. Às vezes eu fico assim pensando, será que vou deixar eles fazerem meu procedimento? Tô brincando. Eu sempre deixo. Vou aproveitar e fazer um merchan aqui. A gente abriu, inclusive, 2 vagas de especialização em clínica médica no Vila da Serra. É verdade. Tem mais 2 oportunidades para você 2 oportunidades para quem não passou na residência, quer fazer especialização em clínica médica. Nós vamos deixar todas as informações no meu Instagram do Chama. E do Chama. Então, assim, a gente tem até o edital pronto já. As inscrições são até dia 5 agora de março. Semana que vem, meu aniversário. Olha. Nossa, não, uma data marcante, Gabi. Data marcante. Então, assim, para você. Então, até no dia do aniversário da Gabi. Boa. As inscrições, a prova vai ser no final do mês. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade, né, de vocês. E quem pensa que a especialização é diferente da residência. Não é diferente da residência, tá? A carga horária, meus colegas as obrigações. Tudo que eu faço, misericórdia. Tudo exatamente. do mesmo jeitinho da residência médica, tá bom? Então, assim... E lá, para quem não conhece, porque por muito tempo o Vila foi referência de obstetrícia, ginecologia, pediatria. Tem pelo menos uns 2 anos que vem passando por um processo de mudanças, então a clínica médica cresceu muito nesses 2 anos, sob coordenação desse médico que vos fala, mas ganhou muito em volume. Lá é um paciente, a Lari trabalha lá, né, Lari? Então, você sabe também da peculiaridade dos pacientes de lá. Pacientes oncológicos, oncomatológicos, então... Livro de clínica médica aberto. Todos os dias. Aberto, porque até para você ler o prontuário, às vezes você tem que recorrer ali e falar assim, gente do céu, isso aqui é um compêndio de medicina ou é um prontuário? Então, é muita oportunidade de aprendizado. Eu sou fã desses 2 serviços e não nego. Se eu quiser cardiologia, preciso fazer 2 ou 3 anos. Tiago, clínica médica são 2 anos, tem um papo aí de virar 3, tem anos e anos e anos, mas isso não saiu do papel. Então, independente da especialidade, ou se não quiser especialidade, clínica médica são 2 anos. Clínica médica em São Paulo ou na cidade que você quer morar, entre aspas, Belo Horizonte, em um excelente serviço. Então, a dúvida é, fazer clínica médica em São Paulo ou fazer aqui em BH, num excelente serviço? Eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, porque eu fiz faculdade longe da minha família. Então, eu não queria ficar longe mais. Eu tenho avós, eu tenho meus pais, e eu tenho a residência me trouxe isso, uma noção de finitude da vida muito grande. Eu já fiquei 6 anos fora. Eu não queria ficar mais esses próximos 3, 4 anos que eu fizer de residência fora. Então, eu escolhi o melhor hospital de BH, eu não tenho dúvida. Não me arrependo em nenhum momento dessa escolha. Não acho que se eu estivesse em São Paulo, eu estaria melhor, porque eu estaria longe de coisas que são importantes para mim. Acho que você precisa estabelecer o que é prioridade para você. Se o sonho da sua vida é fazer residência em São Paulo, vai para São Paulo e saiba que você vai largar coisas aqui. Mas se você tem coisas importantes aqui, você acha que dá para conciliar, por exemplo, fica aqui. Eu sempre falava que se eu pudesse ter minha família em Santa Maria, eu tava com a vida perfeita. Eu tava fazendo o curso que eu queria numa faculdade maravilhosa, amigos perfeitos que eu fiz lá, com a minha família lá ainda, era tudo que eu queria. A época da formatura foi melhor, porque tava tudo junto. Aí você conseguiu, né? Muito bom. Eu acho que assim, é maturidade
verdade, isso que você falou, Lari, é um ponto principal, assim, você estabelecer a sua lista de prioridades. Isso é muito individual. Por isso que a gente fala que a residência perfeita, ela não existe, porque mesmo que você estabeleça e aquilo faça super sentido, quando você começar a trabalhar, vai ter problema, aqui em São Paulo, onde quer que você esteja. E aí você tem que ter muito bem fortalecido o porquê de você ter feito aquela escolha. Eu acho que é isso que te sustenta feliz ao longo desse processo, que é tão difícil. Ninguém está pintando uma residência maravilhosa aqui, não. Inclusive, a próxima pergunta é se você já pensou em desistir, então já vai pensando nessa resposta aí. Pensando em São Paulo, um grande centro, né? BH, apesar de ser grande, São Paulo tem uma complexidade, nível ambulatorial acho que consegue superar ainda mais. Agora, a clínica médica, eu falo isso com muita propriedade, porque eu tenho vários amigos, Fabrício também para poder falar, que foram para lá, para São Paulo, fazer subespecialidade. Então, fizeram a clínica médica aqui e foram para São Paulo fazer subespecialidade. Não há muita diferença, assim, não perderam em conhecimento, em oportunidades por ficar aqui em Belo Horizonte. Então, se aqui faz sentido para a sua construção de carreira, eu não vejo motivo de sair daqui, sair para São Paulo para vai fazer um grande diferencial na sua formação, sabe? Essa é a minha opinião. Eu acho que para a clínica, a gente tem aqui ótimos serviços, eu acho que a gente tem excelentes oportunidades de estágios, uma vivência em clínica médica, em serviço de altíssima performance, comparados com São Paulo, assim, eu acho que São Paulo, talvez o que ganha em São Paulo ainda, e que a gente está ainda caminhando devagar aqui em Belo Horizonte, é a questão acadêmica. Em alguns serviços de São Paulo, sim, a questão acadêmica é muito importante, sabe? Então, a publicação, a preocupação que eles têm de produção científica, então isso, talvez eles sejam um passo à frente mesmo na clínica médica. Agora, do ponto de vista assistencial, no hospital, no ambulatório aqui, eu acho que a gente se forma muito bem, vide quem vai para São Paulo aí, como a Carol disse, se dá muito bem. Lucas, espero que a gente tenha respondido. E eu fiz faculdade na Universidade Federal, né? Eu pensava assim, nossa, quando eu chegar no hospital particular, eu não vou ver essa complexidade de doença aqui, que não vai o quê? Pelo contrário. Na aquele paciente HIV, né? Gente do céu. Doença democrática, tudo, né? Você pensa, não vai chegar, vai chegar. Nossa, vai chegar. gente. A grande diferença do paciente da rede privada, você está falando de você tem a oportunidade dentro da rede privada de ver 2 serviços diferentes, né? Então, assim, um hospital um pouquinho de um nível cultural, uma sofisticação um pouquinho maior, que é o Mater Dei Contorno de Santo Agostinho, e um de sofisticação um pouquinho menor, que é o Mater Dei Betim, tá, gente? Isso não é preconceito, isso não é nada, que fique claro aí antes que as pessoas falam que eu estou sendo politicamente incorreto, não estou. Mas, gente, isso é acesso à saúde. Não, e até pelos convênios que são aceitos. Exato. Nas duas. Então, isso aí, e SUS, por exemplo, o hospital público, é acesso à saúde. Quem tem acesso à saúde, gente, se o paciente tem 30 comorbidades, ele consegue controlar as 30, como eu estou exagerando aqui para vocês entenderem, as 30 comorbidades bem, porque ele tem acesso à saúde. Mas tem paciente da rede privada que, mesmo tendo acesso à saúde, ele não se trata. Então, sim, o que é mais comum isso acontecer, infelizmente, pela falta de acesso no SUS. Então, a diferença, muitas vezes, que as descompensações são mais graves no SUS, às vezes, por conta disso. Mas isso não significa que na rede privada não tem as mesmas doenças que você vai ver no hospital público, né? E às vezes com doentes muito descompensados, né? Com cuidado de saúde precário também. Então, a gente está cansado de ver isso. Quando os pacientes você recebeu no Mater Dei, o hospital que tem a maior estrutura da cidade, não tem dúvida, que você chegou e falou assim, não é possível. Esse paciente, desse jeito, olha só, nossa, com cuidado ruim, não vai no médico, não controla as comorbidades. Então, doença você vai ver, gente, que em todo lugar. As doenças são iguais em todo serviço. Assim, não tem dúvida. Pra gente aprender. Muito. E já pensou em desistir? Não, desistir não. Já chorei na residência. Momento mais difícil na residência. Nossa, um dia que um acompanhante gritou comigo. Essa paciente que o Fabrício falou comigo, você viu que eu entrei no quarto e ela nem notou minha presença? Mas um dia antes a família tinha gritado comigo. Foi a falta de acesso a paciente tinha e ela teve que fazer hipodermóclise. E ela falou assim, você já ajustou a dose da hipodermóclise de um jeito que
assim, a gente tava fazendo tudo pela paciente, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, me dá paciência, porque é ela que tá com a avó doente aqui, né? E aí, quando eu saí de perto dela, escorreu a lágrima, sabe? Eu falei assim, meu Deus, a gente tá fazendo tanta coisa, não é possível que ela não pode entender. Claro, depois a minha psicóloga conhece todos os pacientes e acompanha. eu trato na minha terapeuta. Exatamente. Mas eu acho importantíssimo, porque no início eu levava tudo pro lado pessoal. Parecia que estavam xingando a Larissa, sabe? E não é. As pessoas só querem achar um culpado. E muitas vezes é eu que tô ali na frente, sabe? Pra injustiça que elas estão sofrendo, elas se sentem, né, mal e tal. Enfim, você precisa falar sobre essa dor pra você poder compreender que não é com você. Né? Não é sobre a gente, é sobre o que ele tá fazendo, é sobre ele mesmo. Então, sim, foi uma das vezes que eu chorei. Mas desistir, nunca pensei. Eu gosto muito da residência. Eu falei muita coisa boa que parece que é mil maravilhas, a gente passa perrengue, mas uma coisa que eu, na virada de ano, eu prometi pra mim mesma que eu ia reclamar menos. Porque no ano passado eu achei que eu reclamei demais. Da vida de um modo geral, mas da residência eu reclamei bastante. E eu, olhando pra trás, todas as vezes que eu reclamei muito, ficava tudo muito pesado, sabe? E, gente, vamos levar com mais leveza? Isso vai passar. Eu acredito muito nisso. Eu falo sempre, minhas amigas ficam zoando que isso aí beira a positividade tóxica, mas não é. É porque eu realmente acredito que tem coisas, tem vezes, a Gabi é super defensora disso. Tem um dia que você tem que reclamar, joga tudo pro alto. Reclamar mas aí, é terapêutico. Você escolhe alguém, você escolhe um dia. Se todo dia reclamar pro terapeuta, tem alguma coisa errada com a sua vida, com você, ou com alguma coisa que você tá fazendo. Tem vezes que não é terapêutico. O negócio de reclamar é reclamar e tirar aquilo de você. Se você reclama, aquilo continua te torturando, deixa de ser terapêutico. Exatamente. E aí você fica amargurado, você vê a vida por uma outra... É copo meio cheio e meio vazio pra mim, sabe? Tem duas formas de ver a vida, entendeu? Você encontrar o propósito. Óbvio que não é sempre mil maravilhas, mas quando você vai acumulando, vai ficando mais pesado, você vai atraindo coisa, vai dando tudo errado, seu limiar fica chato, fica ruim, você deixa de aproveitar, sabe? Fica pesado. E eu acho que isso é uma escolha. Os problemas que você vai enfrentar, você não dá conta, você não tem controle sobre eles. Mas a forma de você reagir, você tem. Exatamente. Então, os problemas eu não vou mudar, mas a minha forma de reagir perante eles, eu tenho condição, eu tenho poder de lutar e de mudar. Então é isso, é trabalhar a forma da gente reagir. Eu acho que você falou uma coisa super importante, que é essa questão de não levar para o lado pessoal. Para os residentes que estão entrando, assim, primeiro, né? Não tenham vergonha de perguntar. Eu acho que isso aí, não saber, não diminui ninguém. Pelo contrário, a gente não espera que vocês saibam tudo. A gente não esperava da Lari, a gente não esperava, não espera dos novos residentes que estão entrando. E a gente ama ensinar. Então, tá tudo bem, vocês estão aqui para aprender mesmo. É muito melhor falar que não sabe do que assumir uma responsabilidade maior do que dar conta, errar e depois não aprender. Porque não aprendeu com o erro, não sabe onde errou. Nem sabia que, sabe, assim. Então, isso não faz sentido. E ter noção disso faz parte desse processo de amadurecimento. Muito legal. É verdade. Mas nunca pensei em desistir. Muito bom. Deixa eu ver, nós estamos chegando para o final das perguntas. Nós temos perguntas no chat ou no Chama Clínica? Não. Aqui nós temos... Deixa eu ver. Perguntaram quais especialidades você aborda na clínica. Então, lá no Mater a gente não passa por especialidades. Isso é uma coisa que eu acho uma falha da nossa residência por um único motivo. O pronto-socorro, ele tem especialidade. Então, os pacientes que internam para cardio, internam para neuro, acaba muitas vezes não passando pela nossa mão na clínica. Se esse paciente interna na clínica e acaba tendo alguma evolução, né, de cardio ou de neuro durante a internação, aí a gente tem contato com isso. Infecto é uma coisa também que a gente vê muito na clínica por causa dos antibióticos e, né, das coisas. Enfim, falha na gente viver essas especialidades, mas a gente acaba compensando em alguns momentos na clínica. No R2 a gente passa em ambulatório de especialidade, aí é só ambulatório. Mas na internação mesmo são os pacientes que a gente pega na clínica. Adoro. Eu acho muito legal o conceito da gente não partir o paciente em pedacinho. Adoro mesmo enxergar como um todo. Mas exatamente por essa questão que eu falei lá do pronto-socorro, de ter o especialista lá e ele internar para aquela equipe, eu acho que falha pra gente. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ver infarto na residência quando passei no CTI. Porque o paciente sobe pro CTI, você vê toda a propedêutica, por que foi porta-balão, por que foi pro CTI, ficou monitorizado e fez em outro momento, essas coisas assim, sabe? Então, é o que eu sinto falta, assim, lá na residência, da gente ter um pouco mais de contato com as coisas de especialidade mesmo. Isso e não são de todas. Inclusive, muito legal, a gente fez com os outros residentes
Pontos positivos e pontos negativos da residência no Mater. 3 e 3. 3 pontos positivos e 3 negativos. Um ponto negativo é que não rola especialidade. Uma carga ambulatorial muito baixa, sabe? E, nossa, um terceiro ponto negativo, meu Deus do céu. Eu sinto um pouco de falta de um estímulo para produção científica, assim, sabe? Eu falo isso porque eu lembro dos meus residentes quando eu era interna. Eles eram muito estimulados com a produção científica. Então, é uma coisa que eu sinto um pouco de falta. Apesar de não ser o meu campo que eu mais gosto. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de botar a mão na massa. A produção científica não é a coisa que eu mais gosto, mas eu acho que seria importante para a formação. E de ponto positivo, eu acho, apesar de querer que tivesse um pouco mais de ambulatório, eu amo, que é muito hospital, muito mesmo, adoro de verdade. No edital Contorno especial do MEC, né? A gente roda em 3 equipes diferentes, clínica médica 3, 4 e 5. Isso é maravilhoso para nossa formação. A gente estava falando antes de começar aqui, né? A gente vive com pensamentos, condutas diferentes, até forma de lidar com pacientes diferentes. Então, você tem muita experiência, você escolhe o que você quer inspirar, você escolhe o que você nem quer fazer, sabe? Eu acho isso sensacional. E a gente poder fazer tudo com o paciente. Essa história de que, né, eu falei, ele parece no hospital particular, você não vai nem poder botar a mão no paciente, mas não, você chega lá, ele é seu, ele é 100% seu. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é uma realidade dos hospitais particulares, de um modo geral. É um mito que quem forma na Universidade Federal tem, que é o SUS que é bom, que é lá que você vai aprender, porque é lá que você vai botar a mão no paciente. Massa ali, realmente, exatamente. Lá no Mater a gente faz de tudo mesmo. É verdade. Gostei desses pontos positivos, pontos negativos. Mensagem para os R's que estão entrando. Não, mais os R0s. Peraí. Opa, desculpa. Você chegou amanhã, você vai receber a Larissa como sua R1 amanhã. O que você falaria para ela? Olha, gostei. Nossa senhora. Fafá, o toque de reflexão. Tá. Você então, recebeu a Larissa lá. Tenha paciência. Que é o seu Tenha paciência. A sua vida vai mudar muito, muito mesmo. Você não vai ter o controle das coisas. Você não vai ter o controle do seu tempo. Isso é bizarro. Hoje eu falo isso aqui rindo, mas nos primeiros dias eu tinha raiva. Eu falei, não é possível que vai ser assim 2 anos. Vai ser assim 2 anos. Mas se você conseguir ver isso com olhar de ser gratificante mesmo, vai ficar mais leve. Porque realmente é assim que a gente aprende. Não tem jeito. É estando lá. É fazendo as coisas, é tomando a responsabilidade para você mesmo que você vai aprender. Não tenha medo de perguntar. Várias vezes eu fiquei assim, não vou perguntar depois no escondidinho e tal. Não tenha medo de perguntar, é a hora da gente discutir mesmo. Ninguém vai te julgar, né? Ninguém vai te julgar, exatamente. Você só vai saber se você perguntar, não tem outra forma. Você pode até ir pesquisar, mas e se não for exatamente aquilo, né? Se a sua fonte estiver errada, alguma coisa assim. Então, não tenha medo de perguntar. E uma coisa que eu acho muito importante, você vai conhecer gente de todo tipo, sabe? Esteja preparado para as pessoas que vão passar no seu caminho. Você vai conhecer gente que quer te ajudar, você vai conhecer pacientes muito carinhosos, pacientes muito agradecidos e acompanhantes também. Mas você vai conhecer gente muito amargurada e compreenda que ele tem motivo para isso, sabe? Porque senão você vai trazer tudo para você e vai ficar muito pesado. E faça terapia. não deixe de... Porque a vida da gente muda mesmo e é numa velocidade muito rápida, sabe? Às vezes não dá tempo de assimilar. E você vai enlouquecer mesmo se você não procurar ajuda. Converse com seus colegas, né? Seja amigo dos seus R1s. Divida. Eu tinha... Às vezes acontecia uns perrengues comigo no internista e eu falava assim, nossa, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? E eu não queria falar pra ninguém, porque imagina, se tivesse sido errado, o que os meus colegas iam falar? E aí eu tinha alguns colegas que... Tem alguns colegas que são muito espontâneos, têm mais facilidade de falar. E eu falava assim, bom, se ela tá contando, acho que eu posso contar. Muito bom. E aí você vê que não é só você que tá fazendo aquilo, sabe? A insegurança vai surgir, a dúvida vai surgir. Então, tenha amizade com seus R iguais. Use e abuse dos seus R+. A gente tá aqui para ajudar vocês, tá? A gente não sabe tudo, obviamente, mas a gente aprendeu muito nesse primeiro ano para poder guiar vocês. Depois que deu certo a enfermaria domingo, eu me sinto pronta para falar tudo. O que é a Noite da Sabedoria? Uma seguidora, eu vou até gravar isso, que ela me perguntou, então, Lari, o que é a Noite da Sabedoria? Eu vou dormir hoje R1, vou acordar amanhã R2 e eu tenho que saber tudo. Mas assim, quase tudo. Exatamente isso. O sono do conhecimento. Eu vou sonhar com umas coisas lá e vai brotar amanhã.
Do mesmo jeito que a gente dorme acadêmico e acorda médico, né? Exatamente. De repente tem o CRM na mão. Não, eu amo. Um beijo, Luísa, Luiz e Lorena, nossas acadêmicas maravilhosas. Eu fico brincando com elas. Isso foi ano passado também, que a gente já tinha interno. As internas são as R1 amanhã, porque elas sabem mais do que os R0 que estão entrando. Então, elas vão ser o braço direito, assim, o ponto de apoio de quem está entrando. E elas, quando o interno sabe isso, sabe o valor disso, ele aproveita muito. Eu lembro com muito carinho desse outro trio que estava quando aconteceu essa virada da entrada dos residentes. E vai acontecer de novo com um trio muito especial. Então, nós estamos também tirando a sorte grande. Se você fosse dar um conselho para um acadêmico que quer clínica médica? Olha, boa. Eu acho que o que a Carol falou ali de ser o acadêmico que participa de tudo. Por mais que você já saiba que você queira clínica médica, conheça todas as áreas. Saber é legal demais, gente. Saber coisa que os outros não sabem é muito legal. Eu acho muito legal. Eu adorava trabalhar no posto por isso, porque a gente faz puericultura, a gente faz pré-natal, a gente atende os idosos, a gente atende os crônicos, os agudos. É incrível, eu achava o máximo saber todas essas partes assim mesmo. Então, aproveite todas as áreas da faculdade, por mais que você queira clínica médica. E isso vai te fazer um bom clínico, né? Eu adoro, isso é uma coisa que eu não citei nos pontos positivos do Mater. Acompanhar os pacientes que pedem interconsulta da cirurgia. Tipo assim, às vezes a gente tá tão cheio que dá uma raivinha. Mas você saber daquele procedimento, as complicações que pode dar. Ajuda no olhar. Né? Exatamente, o olhar clínico para aquilo que a gente tem, que muitas vezes o cirurgião não consegue nem ter tempo de ter, né? Eu acho o máximo a gente aproveitar tudo. Então, se você quer clínica já, aproveite a faculdade toda. Faça tudo. Adorei. Aqui no chat não tem perguntas, mas tem o Lucas Tomás, muito top. Maria Clara Abreu mandando um aplauso aqui. Um beijo. Beijo. É Clarinha, eu acho. Brisa Vieira, minha amiga médica linda. Ah, Brisa. Melhor amiga. A gente é amiga desde 11 anos de idade. Gente, que linda. Beijo, amiga. Obrigada por nos prestigiar. Obrigado, Brisa. E Bruna Freitas, minha amiga maravilhosa. A Bruna é minha amiga do ensino médio também. Fã clube de Larissa já presente. Já tem 11 anos de amizade. Ó, mamãe e papai da Larissa também, se estiver vendo a gente, um beijo também especial. E o CalcMed, nosso parceiro, no período da residência surgem muitas dúvidas mesmo, mas o interessante é que sempre são dúvidas pertinentes. Compartilhar com colegas sempre ajuda bastante. Residência é isso mesmo, ajudar e ser ajudado. É isso. CalcMed sempre entregando. Sempre entregando. Gente, eles são assertivos. Se você quer ser assertivo, então para os residentes que vão entrar aqui, ó, já baixa aí CalcMed, meu filho. O que você tá perdendo tempo? Chegar lá amanhã entregando tudo. Já, uai. A gente vai cobrar, inclusive. Mensagem final, ó. Mensagem. Se inscreve no canal. Se inscreve na newsletter. Segue Gabi. Segue Chamar Clínica. @Mestre Gabi, @Mestre Carol, Larissa Campos. E @CalcMed. @CalcMed, nosso parceiro, que a gente queria agradecer muito, inclusive. Muito. Porque foi Um abraço. Gente, eu não quero acreditar que eu hoje é o também não, eu tava procrastinando. Não, isso não é o último dessa série. É verdade, mas a parceria é duradoura porque foi muito bom. E a gente vai ser uma baita parceria e vem coisa muito legal para esse ano. Aproveitar para dar parabéns para Gabi. Porque semana que vem a gente vai ter episódio. Eu acho que ela esqueceu que era aniversário dela. Foi mal. Ela espera essa data 365 dias do ano. Inclusive, olha só, hoje é dia 29 de fevereiro. Essa data acontece a cada 4 anos. Exatamente, é um dia super especial. Quem faz aniversário dia 29 de fevereiro, parabéns tá também. Aqui todo. Uau! Não, mas pra quem faz aniversário dia 29 de fevereiro, esse ano tá comemorando o aniversário. Olha só, Gabi, viu? Nossa, que tristeza. Você nunca tinha pensado nisso. Tá, vai, continua. Vai ser verdade. Gabi, parabéns. Felicidades. A Gabi teve até essa semana. Gente, vamos fazer. Acabei de ter essa ideia. Vamos fazer um movimento. Gabriela 5K. Faltam 400 seguidores, gente. Não custa nada. Os amigos estão até fazendo bolo de 5 mil, sei lá, balão de 5 presente aniversário. Tiveram que cancelar o balão, porque essa semana...
Gente, emocionado, né? Semana passada aumentou muito rápido. Eu fui, tipo, de 3 e pouco pra 4 e tanto. 4.400. Eu falei, gente, meu aniversário eu vou bater 5. Eu vou bater super 5. No dia 5. Aí meus amigos já pensaram, não, então a gente vai fazer um balão. Não. Aí eu falei, ontem eu vi que tava 5.400 ainda. Eu falei, então, gente. Sabe aquele balão? Pode desencomendar. Ah, não, pera lá. 4.607. Hashtag eu acredito. Eu já lancei aqui campanhas muito mais difíceis no meu Instagram, rolou. Vou lançar essa. 97. Uai, calma lá, gente. Eu acredito no poder dos chaminhos. Né? Não, Bora lá alavancar essa... Eu tô querendo pensar em metas mais ousadas, Gabi. Vai ter festa, Gabi? Vai. Segue a Gabi. Segue a Gabi nos stories pra acompanhar os bastidores. Tá tendo até contagem regressiva no Instagram dela. Tá. Eu sou um pouco emocionada com o meu aniversário, mas aí chega, sempre é um caos. O Não drama dá da pra Pisciana. entender. A gente precisaria de um episódio só pra debater. Um caos? Como um caos? Sua terapeuta tem telefone? Tem. Posso passar, Léo? Gente, tipo assim, dá pra achar um horário na agenda? Tô brincando. Te amo. A cara dela querendo me matar. Parabéns, Gabi, mais uma vez. Todo o nosso conhecimento se inicia com sentimentos. A gente falou muito de sentimento aqui hoje, né? Então é isso. O nosso conhecimento, a gente falou de residência. A gente falou durante um mês de residência. E o conhecimento, ele depende do nosso sentimento. Sinta verdadeiramente, não só vontade de aprender, mas assim, é isso. Brilho no olho. A gente precisa disso. Foi um prazer, Lari. Obrigada mais uma vez. Foi uma delícia. Eu não esperava nada diferente. Nós estamos encerrando aqui com chave de ouro e aperto no coração, porque foi muito bom ter vocês. Eu adorei o convite, adorei o bate-papo. Tava muito nervosa, mal dormi essa noite mesmo. Não parecia. Eu durmo muito bem, eu nem dormi. Ela falou mesmo, Lari, mas não pareceu. Foi Tem perfeito, convidada que entregou chega tudo. aqui com a boca seca, assim, a gente vê que tá. Você tava tranquila, você soube disfarçar. Passar e assim, Vai ser uma delícia, se obrigada. soltou e tudo. Nossa, Foi eu tenho certeza. A galera tá me mandando aqui, ó. Vocês são incríveis, esse bate-papo foi ótimo. Todo mundo comentando Conversa aqui. boa demais. Foi muito bom mesmo. Foi ótimo mesmo. Obrigado, Lari. Obrigada a você, gente. Parabéns pelo R1 e Obrigada. que venha o R2 com novos desafios. Sejam bem-vindos, todo mundo que for começar a residência aí, sucesso nessa trajetória. Não é um período fácil, mas eu tenho certeza que vocês sairão muito melhores que entraram. Então, nós estamos aqui muito felizes de fazer parte desse processo e nos realizamos em vocês também. Então, um grande abraço, façam residência. E parabéns para os R2 que estão se formando agora. Verdade. Né? Nós Então, deixamos assim, mensagens lindas lá no nosso Instagram. em pra especial vocês. os nossos residentes da clínica médica, né? Que quem a gente acompanhou durante esses 2 anos. Então, parabéns e estamos orgulhosos de vocês. Sim, muito. Um beijo. Até o próximo. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo, obrigada.